Shalom, shalom, meus queridos. Chegamos com mais uma palavra preciosa para a sua vida. Que o Espírito de Deus te leve ao entendimento e ao discernimento desta palavra. Estamos ministrando sobre o trono de Leviatã. Como discernir sua influência. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério é um ministério que trabalha com libertação em alto nível na profundidade, como também com restauração da personalidade, cura interior, áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade, que é o campo da decisão. Queridos, estamos falando sobre o trono de Leviatã, como discernir esta influência maligna. Semana passada ensinamos sobre quem é Leviatã na Bíblia, o retrato do orgulho, o mar das emoções, os navios do destino e o código da leveza. O significado do nome Leviatã, como o trono de Leviatã atua no mundo espiritual, principais áreas de influência de Leviatã. Essa foi a nossa primeira parte. Hoje, vamos conhecer e analisar sobre os sintomas da atuação de Leviatã, Leviatã e os sonhos proféticos, as cabeças do Leviatã, como romper com o trono de Leviatã e concluímos. Então, amados, vamos estar dando prosseguimento, ministrando sobre esta plataforma espiritual perigosa que é o trono de Leviatã. Vamos falar então dos sintomas da atuação de Leviatã. Os sintomas da influência de Leviatã podem ser sutis, mas quando percebidos em conjunto, revelam sua presença. Alguns sinais são dificuldade em pedir perdão, resistência à correção, brigas recorrentes, orgulho exagerado e frieza espiritual. Uma pessoa sob esse trono tem dificuldade em se quebrantar, tem justificativas para seus erros e carrega uma postura defensiva constante. Relacionamentos ao seu redor começam a se desgastar e a comunhão se torna pesada. A frieza espiritual também é evidente. Falta de desejo por oração, leitura da palavra, dificuldade de se conectar com Deus e uma resistência interna à adoração sincera. Esses sintomas não aparecem de uma vez, mas vão se acumulando como um padrão. Reconhecê-los é essencial para buscar libertação. Então vamos ver Leviatã e os sonhos proféticos. Leviatã, por ser um principado ligado ao orgulho, à confusão e aprisionamento emocional, muitas vezes aparece em sonhos de forma simbólica, disfarçada em figuras de animais aquáticos e répteis. Vamos então conhecer algumas imagens comuns nos sonhos. Hipopótamos ou crocodilos, que são criaturas pesadas, dominadoras, que representam perigo escondido sob a superfície. Jacarés e tubarões são predadores que surgem inesperadamente, trazendo a sensação de ameaça, medo ou até mesmo perseguição. Cobras na água é a mistura do elemento serpentino, enganador, distorcedor, com águas emocionais, sinal de manipulação ou enredamento nas emoções. Águas sujas, lama e barro, que indicam ambientes de confusão, orgulho, palavras distorcidas ou torcidas e relacionamentos intoxicados. Dragão no mar é a imagem que conecta Leviatã ao dragão do Apocalipse,
capítulo de número 12, versículo 3 e 9. Símbolo do acusador e opositor do povo de Deus. Em Isaías, capítulo 27, versículo 1, Leviatã é chamado de a serpente veloz e a serpente tortuosa que habita no mar. Ou seja, seu domínio está associado às águas e às multidões. Vamos às bases bíblicas. Isaías, capítulo 27, versículo 1, diz assim: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, a Leviatã, a serpente veloz, a Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Jó, capítulo 41, versículo 34. Reina sobre todos os filhos da soberba. Discernimento profético, vamos entender um pouco. Queridos, se em seus sonhos você se vê em ambiente de águas turvas, com répteis, dragões aquáticos ou animais que transmitem ameaça e medo, isso pode ser um sinal da influência de Leviatã, que gera orgulho, contenda, distorção da verdade, prisão emocional. Porém, Deus revela para que você se levante em autoridade. Esses sonhos não são para gerar medo, mas para expor fortalezas que precisam ser quebradas em oração, arrependimento e quebrantamento. Vamos então conhecer as cabeças do Leviatã. Salmo 74, versículo 14 diz: Tu esmagastes as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Provérbios capítulo 6, versículo 16 também diz: As 7 cabeças de Leviatã. Vamos conhecer essas 7 cabeças? A primeira cabeça são olhos altivos, orgulho. Quais são os sintomas da primeira cabeça de Leviatã? Ira, rebeldia, arrogância, controle, contenda, amaldiçoar, desobediência, ego, o eu, coração duro, independência, intolerância, teimosia, autojustiça, egoísmo, obstinação, perfeccionismo. E a segunda cabeça é a língua mentirosa. Sintomas da segunda cabeça de Leviatã: mentira, ocultar a verdade, o engano. Terceira cabeça: mãos que derramam sangue inocente. Quais são então esses sintomas da terceira cabeça de Leviatã? Derramar sangue inocente fala de assassinato. Quem já matou alguém? Todo murmurador, todo fofoqueiro e os contenciosos, os comentaristas. Quarta cabeça: coração que maquina projetos iníquos. Sintomas da quarta cabeça de Leviatã: tramar contra alguém ou quem utiliza a expressão. Vamos orar para ele ir embora da igreja, ou ficar semeando contendas para que uma pessoa saia do ministério. Isso é bruxaria. Quinta cabeça: pés que se apressam a correr para o mal. Sintomas da quinta cabeça de Leviatã: não há temor de Deus. Qualquer oportunidade está pecando. Não quer deixar o pecado, a transgressão e a iniquidade. Sexta cabeça: testemunha falsa que profere mentiras. Quais são esses sintomas da sexta cabeça de Leviatã? Levantar falso testemunho, caluniar, difamar, acusar alguém. Sétima cabeça: o que semeia contendas entre irmãos. Quais são esses sintomas da sétima cabeça de Leviatã? Está nas expressões: irmão, não é bem assim como você pensa. Ou, você não sabia disso? Todo mundo está sabendo.
Ou então você não conhece quem é ele, ou está acontecendo panelinha na igreja, ou até mesmo o irmão está te detonando. Cuidado! Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículos 14 e 15. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Agora, amados, vamos conhecer como romper com o trono de Leviatã. Queridos, romper com o Leviatã não é apenas um ato isolado de oração, mas um processo de alinhamento espiritual diário. Esse principado, essa plataforma espiritual, se alimenta do orgulho, da altivez e da resistência à verdade. Por isso, a vitória contra ele exige uma vida marcada pela rendição e renúncia, arrependimento e quebrantamento. Vamos então conhecer um pouco sobre isso. O primeiro passo é reconhecer que há orgulho e dureza em áreas da alma. O salmista, ele declara o seguinte, Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Um coração humilde abre espaço para a intervenção de Deus. Existe também a oração de renúncia. O segundo passo é declarar com a boca a rejeição de todo domínio de Leviatã. Olha o que Tiago ensina. Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A renúncia é mais que palavras, é cancelar alianças com orgulho e escolher depender da graça de Deus. Cultivar humildade diariamente é um outro comportamento importante. A vitória não vem apenas de uma oração pontual, mas de um estilo de vida. Paulo nos lembra o seguinte, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Queridos, a cada escolha de servir, ouvir, perdoar e de se submeter, Leviatã perde espaço. Precisamos restaurar relacionamentos e alianças. Esse principado, ele odeia a reconciliação. Por isso, restaurar vínculos quebrados, é uma arma poderosíssima. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, pedir perdão, liberar ofensas e promover reconciliação são atos que quebram suas fortalezas. Romper com o trono de Leviatã é uma jornada de rendição. A libertação não acontece apenas em um momento de oração, mas em uma vida contínua de humildade e dependência de Deus, onde reina a mansidão e o quebrantamento. Leviatã não tem trono para se assentar. Em Jó 41, Leviatã é descrito como uma criatura invencível, inalcançável pela força humana, soltando fogo e fumaça. No final, o texto é direto. Jó 41:34 diz: ele é o rei sobre todos os filhos da soberba. Ou seja, Leviatã governa onde há orgulho, onde há dureza de coração, resistência ao arrependimento, espírito de autossuficiência. Ali esse trono encontra espaço para reinar. O nome Leviatã vem do hebraico Liviatã, cuja raiz está em lavash, que significa enrolar, torcer, emaranhar. Por isso, a etimologia já nos revela sua natureza espiritual. Leviatã, amados,
é o que se enrola, o que distorce, o que enreda. Essa essência está diretamente conectada à sua forma de atuação, que é torcer verdades, ou seja, aquilo que Deus falou é desvirtuado. Também distorcer intenções. Um gesto de amor é interpretado como acusação, ou confundir palavras, que são conversas que viram conflitos por mal entendidos. Por isso, quando a Bíblia descreve Leviatã como serpente tortuosa, em Isaías 27:1, o hebraico ele usa a palavra aqualaton, que significa literalmente tortuoso, retorcido. Ou seja, sua própria identidade é ser um agente de distorção que tenta emaranhar emoções, relacionamentos e percepções espirituais. Já o trono de Leviatã se estabelece quando ele encontra base legal para governar territórios espirituais, como em famílias, igrejas, ministérios, casamentos ou até regiões inteiras. Nesse nível, ele não apenas influencia, mas se assenta para reinar. Quais são as bases que sustentam esse trono maligno espiritual? Elas são claras. Primeiro, orgulho, quando o coração se fecha para a humildade e para a correção. Provérbios 16:18. Segundo, ressentimento, quando mágoas não resolvidas alimentam divisões. Efésios capítulo 4, versículo 31. Terceiro, justiça própria, quando a razão humana substitui a revelação do Espírito. Romanos 10:3. Esses elementos abrem brechas espirituais que permitem que Leviatã estabeleça seu domínio. Ele não precisa possuir alguém, basta que haja orgulho, falta de perdão e autossuficiência para erguer fortalezas e sofisma, como está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 até o versículo 5. E aqui eu gostaria de concluir o nosso tema tão importante, que é o trono de Leviatã. Queridos, o principado de Leviatã se fortalece do orgulho, da contenda e da distorção. Não esqueça, mas não tem poder diante de um coração quebrantado. Ele atua torcendo verdades, isolando pessoas e destruindo relacionamentos. Porém, perde toda a autoridade quando há arrependimento sincero, renúncia, posicionamento e restauração das alianças. Se você percebe sinais da influência desse trono na sua vida, como orgulho exagerado, divisões, mal-entendidos constantes, frieza espiritual, isolamento, este é o tempo de romper em oração. Não permita que Leviatã continue roubando sua paz, sua família ou seu destino profético. Encerramos hoje mais uma plataforma espiritual de conhecimento sobre o trono de Leviatã e como discernir a sua influência. Espero que você tenha compreendido, entendido e que você possa, a partir de agora, começar a lutar, guerrear contra essa plataforma espiritual perigosa, esse trono maligno que é invisível. Que nós possamos estar posicionados para que venhamos a nos encontrar com Cristo nos céus. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo conceda a você entendimento, discernimento, que você jogue fora tudo aquilo que tem influenciado a sua vida nesse trono chamado Leviatã. Você já é inscrito no nosso canal? Se você não está inscrito, se inscreva agora. Aqui no nosso YouTube, você pode aqui no botão se inscrever, vá agora, botão se inscrever, ok? E ao se inscrever, você também pode ir lá no sinozinho, tá? E você clica no sino, você vai também receber notificações
todas as vezes que postarmos algo interessante para a sua vida. Também não esqueça o comentário. Seu comentário é importante, comente, diga o que você recebeu, o que você aprendeu sobre o trono de Leviatã. E você pode também dar o seu like agora, não esqueça, dê agora o seu like, ele é importante, vai fazer subir o devocional e chegar no maior número de pessoas. Também nós estamos nas redes sociais, lá no nosso Instagram, é só você colocar @Ministério Pleno. No TikTok, você vai colocar ministériopleno.news. E também no nosso Facebook, é importante estar conosco no Facebook. Lá no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo devocional com temas poderosos. E eu tenho certeza que eu posso contar contigo. Então, que Deus te abençoe. Um cheiro no coração. Fica com Deus. Não merecia tanto amor, não merecia o preço que ele pagou. Não, não. Como explicar tão grande amor? Como explicar que ele levou os meus pecados? Oh. Como eu poderia viver sem meu amado? Como eu poderia viver longe de ti? Como eu poderia